Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Focus Concursos, seu professor e amigo Fabrício Biasotto, vídeo aulas de matemática. Vídeo aula de hoje vai tratar de conjuntos numéricos, aquele famoso conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais e irracionais, reais. E eu também coloquei os complexos. Calma, não se desespere, a gente não vai estudar número complexo, a gente não vai falar sobre número complexo. A gente só vai entender os conjuntos numéricos, ok? Fique tranquilo, dá uma olhada, vem comigo, olha que moleza. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. É por isso que se chama conjunto numérico, né, fita? Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Isso para nós, pessoas normais que não somos virgens. Beleza? Agora, para a galera que é virgem, existem mais conjuntos além dos complexos. Beleza? Isso é para o mundo normal. Show de bola? Primeiro, conjunto dos números naturais, representado por esse N bonito. Esse N todo estilizado aqui, coisa linda. O conjunto dos números naturais são os números que começam a partir do zero e vai até o infinito, lá longe. Sendo assim, todos apenas inteiros e positivos. Show de bola? Neste conjunto não existem números com vírgula, frações e números negativos. Então não pode ter número com vírgula nenhum tipo, não pode existir fração nenhum tipo, nem números com vírgula nenhum tipo, ok? Beleza? De jeito nenhum, Fabrício? De jeito nenhum, tá bom? Belezinha? Showzinho? Muito bem. Então tá lá, ó. Representação em forma de desenho, representação gráfica do conjunto dos números naturais, representação de forma literal. Número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, e assim é só você ir contando até quanto você conseguir. Show de bola? Próximo, N asterisco. Asterisco está escrito aqui. Asterisco representa qualquer conjunto sem o número 0. O número 0, ele é excluído do conjunto, ok? Então, número 1, ou seja, é o próprio conjunto dos números naturais sem o 0. Muito bem. Positivo. Eu sei. Conjunto dos números naturais positivos. Não, matemática é um babaca, ele inventa, cara. Ao invés de ele falar conjunto dos números naturais positivos, não. Ele fala conjunto dos números naturais não negativos. Porra, pra que isso? Não negativo, Fabrício? É isso mesmo. Mas você entendeu que é positivo, fica tranquilo, sem estresse, essa porra pra lá. É só pra falar bonito, é só pra... Entendeu? Show de bola. Beleza. Então tá lá, ó. Elementos não negativos, ou seja, todo mundo que é negativo tá fora do conjunto. Show de bola. E elementos não positivos, ou seja, tudo que é positivo tá fora do conjunto. Beleza? Tranquilão? Então tá lá, ó. Do número 0 até o mais infinito, que é o próprio conjunto dos números naturais que você viu aqui em cima. Os elementos não positivos, número 0. Não esquece. O 0 não é nem positivo nem negativo. 0 é 0. Não esquece. Conjunto dos números naturais não negativos, asterisco. Do número 1 até o mais infinito, se você olhar bem, é exatamente o mesmo conjunto N asterisco. E, finalmente, N asterisco não positivos, ou seja, os negativos. No conjunto dos números naturais não existem números negativos. O conjunto é vazio, porque não existe número negativo no número natural. Acabou. Só isso. Dúvidas em número natural. Que babaquice. Conjunto dos números inteiros, Z. Tá. Números inteiros, Z. Números, e porra, aí dói, né? Números inteiros, Z. Não, é números inteiros. Tem nada a ver com esse Z, não. Esse Z é porque o I já era utilizado para outro conjunto numérico, ok? E aí a gente usou, os matemáticos preferiram representar com a letra Z de Zarley, que é alemão, ok? Só para diferenciar do I de racional
irracional que já era utilizado. Show de bola? Muito bem. O conjunto dos números inteiros são os números que começam a partir do menos infinito e vai até o mais infinito. Ou seja, todos os números inteiros negativos e positivos. Nesse conjunto, não existem números com vírgula e frações, mas agora apareceram os negativos. Então, presta bem atenção. Se você olhar, quem é que está aqui dentro do preto do conjunto dos números naturais? Do 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o infinito. Que são esses camaradas aqui, ó. Além disso, quem é que está aqui fora, Fabrício? A galera que está aqui fora é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o menos infinito. Então, esses números negativos, eles são exclusivamente inteiros. Beleza? Exclusivamente inteiros. E os números positivos, do 0 até o mais infinito? Eles são inteiros e naturais também. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, ou se preferir, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Show de bola? Beleza? Então tá lá, ó. Z asterisco, percebe que sumiu o 0. Positivo, do 0 até o mais infinito, que é o próprio conjunto dos números naturais, lembra? Não positivos, ou seja, os negativos, do menos infinito até o 0. Agora, com asterisco, do 1 até o mais infinito, que são os naturais asterisco, a mesma coisa, e não positivos asterisco, que vai de menos infinito até o menos 1. Ou seja, não é exatamente a galera que está aqui? Se é exatamente a galera que está aqui, não são os exclusivos dos inteiros? É o Z menos N. Então, o Z menos N é o Z asterisco negativo. Viu como é que é importante enxergar essas coisas? Mas calma, filho, calma. O tio colocou tudo aqui para você. O número 3 pertence ao natural e pertence ao inteiro. O número menos 3 não pertence ao natural, mas pertence ao inteiro. O natural está contido no Z. O Z não está contido no natural. O natural não contém Z. O Z que contém o natural. Z, união N, lembra? Lembra, teoria de conjunto, está contido, a união é sempre o conjunto maior. A ordem dos conjuntos não altera um conjunto de solução, lembra? Já falamos isso em teoria de conjuntos. Em conjuntos está contido, a interseção é o conjunto menor. Lembra? A ordem dos conjuntos não altera um conjunto de solução. Z menos N é exatamente o Z asterisco não positivos, que a gente já viu, que é a mesma coisa que os complementares de N em relação a Z. E, finalmente, N menos Z é o conjunto vazio. Por quê? Porque todo número natural é um número inteiro. Então, não existe um número que seja exclusivamente natural. Por quê? Porque todo natural é inteiro. Show de bola? Feito isso. Já entendeu? Beleza. Próximo. Conjunto dos números racionais, Qzinho. O conjunto dos números racionais são todos os números inteiros, ou seja, vai de menos infinito até o mais infinito, que a gente acabou de ver, mais as frações exatas e as dízimas periódicas. É isso mesmo, dízima periódica é racional, não é irracional. Dízima periódica é racional, não pode esquecer. Tá lá, ó. Menos infinito, reticências menos 3, reticências menos 2, reticências menos 1. Pô, Fabrício, mas por que reticências, cara? Porque entre menos 3 e menos 2, por exemplo, você tem infinitos números com vírgula. Entre 0 e 1, por exemplo, você tem infinitos números com vírgula. Por exemplo, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, 0,00001, 0, entendeu? Entendeu por que são infinitos, né, cara? Entendeu agora? Beleza? Show de bola? Ótimo. Sem o zero, tá aqui, sem o zero.
Beleza? Somente os positivos, somente os negativos, somente os positivos sem zero, somente os negativos sem zero. Relações. O 3 pertence a N, pertence a Z e pertence a Q. O menos 3 não pertence a N, porém pertence a Z, porém pertence a Q. 0,333. Botei dízima periódica de sacanagem, para você lembrar que dízima periódica é racional. Não é natural, não é inteiro, mas é racional. E o menos 0,333, que é o menos 1/3, não é natural, não é inteiro, porém é racional. Beleza? Mesma coisa que vimos de natural inteiro, inteiro racional. O inteiro está contido no racional, o racional não está contido no inteiro, é o contrário. O Z não contém o racional, porém o racional que contém o Z. União é sempre o conjunto maior, interseção sempre o conjunto menor. Q menos E, ou seja, os exclusivos de Q, a galera que está aqui na clara do ovo, ó. Na segunda clara. Isso aqui já é tudo inteiro. Então ele quer só os exclusivos de Q. Quem são os exclusivos de Q? As dízimas periódicas e as frações exatas positivas e negativas. Do que você está falando, Fabrício? Das reticências. Essas são os exclusivos de Q. Show de bola? As reticências, que são as exclusividades. Todos os outros, por exemplo, o menos 3 não é exclusivo, porque ele também é inteiro. O 3 não é exclusivo, porque ele também é inteiro e natural. Show de bola, cara? Viu que bonitinho? E, finalmente, Z menos Q, conjunto vazio. Por que conjunto vazio, Brício? Porque todo número todo número inteiro é um número racional. Show de bola? Beleza? Conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais são apenas as dízimas aperiódicas. A, na etimologia da palavra, quer dizer antítese, negação, oposição, aversão a. Beleza? Então, dízimas aperiódicas, negação, dízimas não periódicas. São aqueles famosos números com vírgula infinitos. Como assim? O pi, por exemplo, já se chegou, por incrível que pareça, a 1 milhão de casas depois da vírgula. 3,1 milhão de números depois. E detalhe, a divisão ainda não é uma divisão exata, está sobrando o resto e não é dízima periódica. Não tem um período que sempre se repete, saca? Então ele continua sendo um número racional. Esse é um dos exemplos. Raiz quadrada de 2. Você sabe que 2 não é quadrado perfeito. E raiz quadrada de 2 não tem. Mentira, tem. É um número irracional igual π. Raiz quadrada de 3, de 5, de 7. Raiz quadrada de qualquer número primo. Beleza? O conjunto dos números irracionais também é um conjunto tão grande quanto os racionais. Vai de menos infinito até o mais infinito. Olha lá. Por isso que, se você olhar, eles quase se tocam, mas não se tocam. Acredite, eles não estão se tocando, tá? Se eles estão se tocando, você precisa usar óculos, ou um binóculo, ou um microscópio, porque eles não se tocam. Por que eles não se tocam? Não existe interseção entre eles. São conjuntos disjuntos, beleza? Bom, então tá lá, dízimas não periódicas, que são números com vírgula não exatos, infinitos, por enquanto. Por exemplo, o π. Por que infinitos? Por que eu botei por enquanto? Vai que a gente chega um dia que encontra, por exemplo, o final do número π. Por isso que eu estou falando por enquanto. Certeza disso a gente não tem, que vai ser infinito para sempre. Beleza? É um conjunto disjunto, separado, ou seja, não possui interseção, ao conjunto dos números racionais. Porém, é tão grande quanto o conjunto dos números racionais. E também vai do menos infinito até o mais infinito. Show de bola? Todas as relações, conjunto dos números irracionais, raízes, beleza? O número exponencial, números primos, raízes, espera, deixa eu arrumar, isso aqui ficou ridículo, nossa, ridículo, tá? Não é raiz ne, é raiz de números primos, tá. O π, a exponencial, os logaritmos irracionais
e assim sucessivamente. Não são dízimas periódicas, pelo amor de Deus, não esquece isso. O conjunto dos números irracionais asterisco é a mesma coisa que o número irracional. Por quê? Porque zero não é número irracional. Então, o zero ele não existe no conjunto dos números irracionais naturalmente. Beleza? No conjunto dos números irracionais não existe o zero. Irracionais positivos, apenas os positivos, apenas os negativos. São iguais porque o zero já naturalmente não existe. São iguais porque o zero já naturalmente não existe. Está aqui a relação entre todos eles. O 3 pertence, 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 não pertence ao irracional, tá vendo? O menos 3 não pertence inteiro, mas pertence, não pertence natural, mas pertence inteiro irracional e também não pertence ao irracional. Por quê? Porque para ser irracional tem que ser uma raiz de número primo qualquer. Beleza? E quando as raízes forem índice ímpar, aí existe a raiz de número negativo. Então, raiz cúbica de menos 2 existe. Também é irracional. Show de bola! O conjunto dos números irracionais não contém e não está contido em nenhum dos outros conjuntos numéricos. Ok? É um conjunto separado, um conjunto disjunto. União entre racional e irracional está aqui. Conjunto união é todo conjunto racional e todo conjunto irracional. Beleza? Interseção não existe, porque eles são separados, por isso que o conjunto é vazio. Q menos I, diferença, é o próprio conjunto racional, ou seja, os complementares do conjunto irracional em relação ao racional e vice-versa. Show de bola? Beleza. Próximo conjunto. Conjunto dos números reais. Cara, aqui entra um problema grande. A gente aprendeu errado. O nego sacaneia a gente. Olha pra cá. A gente aprendeu assim, natural, inteiro, racional, irracional, lembra? E aí vinha uma coisa aqui em volta, real. Não é isso? Me dá um exemplo desse número aqui. Um número que seja exclusivamente real. Me dá um exemplo. Não existe. Não existe o conjunto dos números reais. Então, atenção. Na verdade, o conjunto dos números reais não é um conjunto numérico em si. Não, não é. Vou te mostrar. Tá olhando para... Deixa eu apagar isso aqui para ficar bem bonito para você. Tá olhando para esta união aqui? Qual é a união entre racional e irracional? Qual é? Todos os elementos do conjunto racional e todos os elementos do conjunto irracional, tá vendo? Só que os matemáticos, eles não gostam de falar isso tudo. Nós resumimos isso tudo, sintetizamos isso tudo em uma única palavra. Isso se chama real. Então, o conjunto dos números reais nada mais é do que a união racional e irracional. Tá vendo? Esse é o famoso conjunto dos números reais, verdadeiramente, que é o conjunto união. Por isso que o conjunto dos números reais é essa linha amarela que está unindo os dois conjuntos. É só a linha amarela que une os dois conjuntos. Esse é o famoso conjunto dos números reais. Está escrito aqui. O conjunto dos números reais não é um conjunto a mais, mas sim é o conjunto união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. É muito importante entender que não existe um número que seja exclusivamente real. Não existe um número que seja exclusivamente real. Ou seja, todo número real ou é racional ou é irracional. Ponto final. Beleza? No mais, para 90% dos casos de matemática da nossa vida, as coisas terminam aí. Esses são todos os números reais. Por que do nome real? Porque são os números que realmente existem na natureza. É isso. São coisas que você vai encontrar naturalmente. Por exemplo, o famoso número π, cara, ninguém inventou o número π. O número π
foi descoberto, não foi invenção, foi descoberto abraçando árvore com uma corda. Ou seja, o número π é um número real. Olha que loucura. Beleza? Todos os números são reais. Beleza? Porém, pelo desespero de querer extrair a raiz quadrada de menos 4, porque não dá para dizer não existe resposta para sempre. A gente tem que arrumar uma resposta para isso. Apareceu esse cara aqui. O conjunto dos números complexos. Esse C bonitão estilizado aqui, que é esse aqui. Beleza? O conjunto dos números complexos são todos os números reais mais os números imaginários. Sabe qual é o problema dos números complexos? Do conjunto dos números complexos, o C? É que quando a gente fala em número, a gente pensa em número. Número 1, número 3, número 5, 1 milhão. Pensa no número. Só que o número complexo, ele não é um número. Ele é uma expressão, ele é tipo uma fórmula, uma equação. O número complexo é a união de dois campos matemáticos. O número complexo é a união do campo real com o campo imaginário. Juntando tudo, dá um número complexo. Entendido isso? Por isso que a representação correta você está vendo aí. Você tem os números reais, que a gente falou deles até agora. Tá aqui. E você tem os números imaginários puros, que são somente I. Quando eu junto este cara com este cara, eu vou ter um número do tipo 2 mais 4I. Ele está exatamente no lugar dele. Esse é o número complexo. Beleza? Esse é o famoso número complexo. É isso. Show de bola? Então, atenção. O número complexo não é simplesmente um número, mas sim uma expressão composta por uma parte real e uma parte imaginária. Tá aqui, ó. O número complexo, o campo do número complexo é igual a Z, este aqui, que é o que chamamos de número complexo. O número complexo não é representado pela letra C. A letra C é o campo dos números complexos, ou conjunto dos números complexos, ok? O número complexo é representado pela letra Z. Não esquecer. A mais BI, onde A e B pertence ao conjunto dos números reais, que é essa galera que está aqui, que é o número 2 e o número 4. E a letra I elevada ao quadrado vale menos 1. Esse que é o famoso número complexo. Show de bola? Então, para que o número seja complexo, ele tem que ter uma parte real e uma parte imaginária. Por favor, não esqueça disso. Por quê? Porque, presta atenção agora, olha que beleza. Se a letra B, essa letra B aqui, for igual a 0, fica assim, ó. Z igual a A mais 0I. Por mais que a letra I seja um número imaginário, eu entendo isso, tá tudo bem, não tem problema não, tô de boa. Qualquer coisa, não interessa o quê? Cachorro vezes 0 dá 0, casa vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, I vezes 0 dá 0. Então, Z igual a A. Só que A não é um número real, então isso é exclusivamente real. Ele está aqui dentro. Entendeu agora? Agora, se A for igual a 0, de novo, Z igual a 0 mais BI. Show de bola? Se A for igual a 0, não existe a parte real. Existe a parte simplesmente e puramente o quê? Imaginária. Show de bola? Beleza? Por isso que o número complexo,
ele é puramente imaginário. E quando b é igual a 0, o número não é complexo, o número é real. Show de bola? Por isso, e somente por isso, de você ter acabado de enxergar A mais BI, e quando B vale 0, isso aqui tudo vale 0, que eu posso dizer que todo número real é um número complexo. Por isso, do desenho do jeitinho que você está vendo. Agora você sabe teoria de conjuntos de 8ª série, 1º ano do ensino médio, no máximo, da forma correta, ok? Isso é conjuntos numéricos na forma corretíssima, ok? Sem tirar nem pôr. Show de bola? Beleza? Outras formas de se representar os conjuntos numéricos. Bom, você já viu a representação do conjunto numérico em forma de desenho, que é o que você está vendo aqui. Beleza. Você já viu a representação de conjunto numérico em forma escrita mesmo? Tranquilo. Mas eu também posso representar em forma de que chamamos de sentenças matemáticas. Também posso representá-lo na forma de reta numérica e também posso representá-lo na forma de conjunto-solução. Tá bom? Então vamos ver cada uma delas, as 3 formas. 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu tenho que saber as 5, ok? Então vamos lá, ó. Até o presente momento foi vista a representação dos conjuntos através dos diagramas de Venn e a representação entre chaves. Porém, os conjuntos numéricos podem ser representados por sentenças matemáticas, retas numéricas e conjunto-solução. As 3 últimas representações são de fundamental importância no estudo dos sinais da reta numérica para soluções de inequações. Então, sempre que ele pedir solução de inequação, você já sabe que vai ter que fazer isso aqui. Não adianta. Não tem saída. Beleza? Por exemplo, veja o conjunto dos números inteiros de novo e relembre. Conjunto Z asterístico não positivos, que vai do menos infinito até o menos 1, excluindo o zero. Por que excluindo o zero? Por conta do asterisco, que é a mesma coisa que Z menos N, que é exatamente a galera que está aqui, ó, na clara do ovo. É exatamente essa galera pintada de vermelho. Show de bola? Ou seja, em termos de sentença matemática, é mais uma forma de leitura. Lembra da simbologia lá da teoria de conjuntos? Então tá lá, ó. X pertence aos inteiros tal que X pertence aos inteiros e X não pertence ao conjunto dos números naturais. Ou seja, se ele não pertence, ele não pode pertencer de 0 até o mais infinito. Por isso que é dessa galera aqui. Também posso dizer, X pertence aos inteiros tal que X é menor que 0. Tá vendo que não tem o igual, é apenas menor que 0. E eu também posso dizer, se você preferir, ó, X pertence aos inteiros, tal que, opa, volta. X pertence aos inteiros, tal que X menor ou igual a 1. Ah, por quê? Do 1 para frente vale? Do 1 para frente vale. Do menos 1, desculpa, tá? Então tá aqui a sentença matemática, as 3 formas, em forma de uma proposição lógica. Olha que doído, meu Deus, proposição lógica, Gabriel. É, meu filho. Em forma de sentença matemática numérica, que você tá vendo, isso é mais fácil de entender, né? E em forma de sentença matemática numérica. Na reta numérica, olha aqui, ó. Positivo, negativo. Eu não estou pedindo os menores que 0, tá aqui, ó, do número 0 até o menos infinito. Pera, o número 0 pertence ao, o número 0 pertence ao conjunto solução? Não. Por que que não? Porque não tem o igual. Ah, entendi. Então, quando não tem o igual, ele não pertence. É isso? É isso. Bom, se ele não pertence, bola aberta para ele. Por isso de bola aberta, por quê? Porque ele não pertence.
Agora já olha para o menos 1. O menos 1 pertence? O menos 1 pertence. É menos, menor que. Tá lá, desenhei e pintei a reta do menor que, até o menos infinito. São todos os valores até o menos infinito. Mas como ele pertence, aí eu pinto a bola. Por isso que é bola fechada. Bola fechada pertence, bola aberta não pertence. Então, quando for maior, menor ou igual, ou maior ou igual, quando tiver igual, bola fechada. Quando não tiver o igual, bola aberta. Só isso. E a terceira e última, conjunto-solução. Conjunto-solução em ordem crescente. Aquele vai do menos infinito até o zero. Aberto, menos infinito, aberto, zero. Porque aberto, bola aberta. Ou do menos infinito até o menos 1. Aberto no menos infinito, fechado no menos 1. Por que fechado? Bola fechada, colchete fechado. Acabou. Só isso. Viu que facinho? Entendeu as três formas? Aí vem isso aqui, ó. A diferença entre usar chaves e colchetes e o caso do infinito. Quando se usa chaves, está sendo listado apenas os elementos. Quando eu uso chaves, eu estou dizendo que o meu conjunto tem apenas dois elementos. O elemento menos infinito e o elemento zero. Só tem esses dois elementos. Só que como a reta está pintada, eu não quero apenas os dois elementos, eu quero todos os elementos entre zero e menos infinito. Lembra disso? Por isso que eu uso o colchete. Então, quando eu coloco o colchete, eu estou falando de todos os valores possíveis. Por exemplo, 2 e 3. Quantos números existem entre 2 e 3? Infinitos. Então, são todos os números entre 2 e 3. Chave 2, 3. Aqui eu só estou falando do elemento número 2 e do elemento número 3. Não são mais infinitos elementos. Aqui eu tenho apenas dois elementos, o número 2 e o número 3. Então, a diferença chave são somente os elementos. Colchete, tudo que está entre eles. Acabou, é só isso. Finalmente, o caso do infinito. O infinito, meu amigo, o problema do infinito é uma coisa que se chama medo. Medinho, é só isso. Porque, olha, você não entendeu que quando está pintado, pertence, e quando está pintado, é colchete fechado? Você não aprendeu isso? Sim, aprendeu. Mas por que o desgraçado do infinito é colchete aberto, Fabrício? Não esquenta a cabeça. O infinito, ele sempre será aberto. Não interessa se ele faz parte ou se ele não faz parte do conjunto de solução. O infinito sempre será aberto. Sempre. Por quê? Medinho. Só isso. A palavra é essa. Medinho, medinho. Por que tem medinho? Vai que tu chega no infinito, no menos infinito, que é o caso que a gente está vendo aqui, vai que tu chega no menos infinito e o menos infinito é 2. Aí tu, porra, não, parou. Aí você, tu tá entendendo, você, tô vendo até teu rosto, tu, porra, parou. Fabrício, pelo amor de Deus, para de fumar maconha. Isso é uma parada meio afastada de Deus, assim, uma parada, como é que tu vai chegar no menos infinito, inferno, e o menos infinito vai ser 2, porra, cara, para, Fabrício, isso são drogas pesadas, tá usando crack ultimamente. Não, meu filho, não é isso não, eu vou te explicar agora. Tu já foi no menos infinito, tu conhece ele, tu já viu lá? Não? Então por que ele não pode ser menos, não pode ser 2? Entendeu agora? Aí tu, porra, é foda. Não, é foda, é isso, é exatamente isso, medinho. Exatamente, medinho por quê? Porque exatamente pelo fato de desconhecermos o que é exatamente o infinito, a gente prefere excluir da solução para que vai que chega lá e dá merda, entendeu? Então a gente já exclui exatamente pelo fato de não conhecer. Então, para não dar merda, vai que chegando lá, entendeu? A gente exclui. Por isso que o infinito sempre será aberto, fazendo ou não parte do conjunto de solução. O infinito sempre será aberto. Show de bola? Volta lá? Tá lá. Pelo fato de não se conhecer o infinito, ou seja, de não se ter certeza do que é exatamente, é preferível excluí-lo da solução sempre. Assim, o colchete sempre será aberto para o infinito, seja ele positivo ou negativo e pertencendo ou não ao conjunto de solução. Show de bola, galera? Com isso, nós encerramos nossa videoaula de conjuntos numéricos. Tenho certeza que dessa vez
tu aprendeu o conjunto numérico de uma vez por todas. Tenho certeza. E viu as coisas do jeito certo. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus aqui com a gente no Focus Concursos. E até nossas próximas videoaulas. Valeu, tchau, tchau.